Boa tarde. Vocês estão conseguindo me escutar? Larissa, Emily, Luiane, a Ana também já entrou. Vocês estão conseguindo me escutar bem? Eu preciso falar mais alto. Alguém me ouve? Boa tarde, gente. Vocês estão me ouvindo? Travou. Tem 9 pessoas, mas eu não consigo ver ninguém. Não estava aparecendo para mim as mensagens. Vou ver se aqui apareceu. Será que a Carol entrar? Oi, Oi, boa tarde. Que prazer estar falando oi, com você, assim. Tá conseguindo me escutar bem? tô sim. E aqui, tá tudo certo? Acho que é a oportunidade, né, de estar falando com você, é uma pessoa que eu admiro muito, muito mesmo. Gosto muito dos seus textos. Recentemente chegou até aqui umas edições do seu esposo, eu gostei bastante. Então é uma honra estar aqui representando o grupo, estar à frente com você dessa live, né, desse encontro que está sendo online. Imagina, eu que agradeço o convite e a oportunidade também de estar aqui, de estar participando, falando desse tema importante, né? E também, né, Brenda, eu gosto muito de ti, tô sempre aí te acompanhando também e aprendendo aí contigo. Obrigada. Então, vou começar a me apresentar, tá? E vou explicar mais ou menos como é que funciona o encontro, até para que você entenda também um pouco melhor. Eu mandei algumas Tá, mensagens, né, no privado, para explicar amplamente para as meninas também. E aí depois você se apresenta e eu vou dar umas dicas de livro, porque já é costume da gente sempre dar umas dicas de livro no começo do encontro e depois você já começa com o tema, tá bom? beleza. Boa tarde, meninas. Boa tarde, Ana. Eu me chamo Brenda, sou membro do grupo de estudos Maria Bellatório, que é o grupo que está promovendo esse encontro nessa live hoje à tarde. O encontro de mulheres católicas, ele é um encontro que acontece anualmente e presencialmente na paróquia Nossa Senhora dos Remédios, que é onde o grupo atua atualmente. Por conta, né, aí da pandemia de coronavírus, nós não estamos podendo ir às igrejas e, portanto, não também nos reunir. Então, a gente pensou que também não seria legal deixar de trazer algum tema para as meninas, mesmo que se fosse online, né? Que é algo que muita gente está fazendo, né? Trazendo os temas online. Não seria legal adiar esse encontro. Então, nosso encontro ele está acontecendo hoje de forma virtual, pensando realmente em dar continuidade a esse trabalho, né? O Encontro de Mulheres Católicas ele tem como objetivo trazer formações cujos temas são exclusivos das mulheres, os homens não podem participar, só são mulheres no encontro. Inclusive, tem o encontro dos homens também, vou falar no final. E nesse encontro a gente trata de diversos temas que são da área feminina, né? Que são assuntos exclusivamente das mulheres. Claro que a gente fala de outros assuntos que incluem as relações e tudo mais, mas de preferência assuntos que deem mais atenção à mulher. E que precisam ser falados de uma visão cristã, né? Porque a gente sabe que quando se fala de mulher atualmente, o nome mulher atualmente está carregado aí de ideologias, está carregado aí também de muitas incompreensões sobre esse universo feminino. Então a gente tem o objetivo de trazer para você de forma mais verdadeira, como também uma visão cristã sobre a feminilidade. Então, o tema desse
encontro de maio é a maturidade feminina. A gente sabe que a maturidade, né, é aí uma construção para todos nós, seres humanos, mas ela se dá de forma diferente para o homem, para a mulher. Então, a gente vai falar especificamente dessa maturidade da mulher agora para vocês, tá? E antes de começar, eu vou dar aqui algumas indicações de livros, que é uma das atividades que a gente sempre faz presencialmente, né? Leva os livros para que as meninas tenham acesso. E aí, meninas, se vocês puderem, né, realmente façam um investimento nas leituras, porque muitas coisas que a gente aprende sobre a mulher, sobre esse universo feminino, muito estudo a gente aprende realmente nos livros. Então, dediquem-se, né, a ler um pouco sobre realmente a história do feminismo, sobre os privilégios da mulher, que aí vocês vão ter uma boa bagagem realmente para aprender. O primeiro livro que a gente quer indicar é A Maturidade, que de fato, né, é o tema da nossa live, maturidade. Ele não é um livro exclusivamente feminino, ele é um livro que fala da maturidade de modo geral, mas que, como eu falei para vocês, a maturidade é um processo do homem e da mulher, de todos nós. Então, ele, de forma geral, vem falar para todos nós. O segundo livro é O Pudor. Também não é um tema só feminino, né, mas ele está muito ligado à mulher por essa questão mais externa, né, inclusive da vestimenta, sexualidade. Então, é um livro também excelente para que a gente possa compreender sobre o pudor, sobre o comportamento, as ações, tá bom? O Privilégio de Ser Mulher, que é um livro bem muito conhecido, né? Então, o próprio título, né, já traz aí muita curiosidade para vocês, né? Ela vem falar aqui sobre o universo feminino, a feminilidade, a essência da feminilidade, a verdadeira natureza da mulher. Então, é um livro excelente. Acho que foi um dos primeiros livros que eu li sobre o assunto, né? Não é um livro feminista, ao contrário, né? É um livro que vem realmente contrapor vários argumentos feministas falsos. Próxima leitura, já que a gente falou em feminismo, é O Outro Lado do Feminismo. Né? Esse livro é sensacional, é para todas as mulheres. Né? Ele conta a verdadeira história do feminismo e ela destrincha mentira por mentira. Esclarece que eu nunca vi, minto, que eu já vi em outro livro, que é o próximo livro que eu vou indicar, que é o da Ana Campagnolo, né? Já que esse livro aqui, não está mais disponível, né? A gente sabe por quê, que talvez ele não esteja mais disponível, então ele é difícil de encontrar, geralmente vocês não vão encontrá-lo, nem em PDF, mas temos aí o livro da Ana Campagnolo, que se chama Feminismo, Perversão e Subversão, que eu vou procurar e mais tarde eu trago aqui para vocês. E vou indicar também algumas leituras que vocês encontram em PDF e na Livraria Caritate, né? Que é uma livraria que tem aí um projeto de clube de leitura só para as mulheres, se preocupando com essa informação. A Mulher Cristã e o Sofrimento. Nós vamos falar, né, Ana, sobre o sofrimento na vida da mulher também como uma forma de maturidade. A Mulher Forte, né, que traz as conferências baseadas no livro da Bíblia, né, sobre a mulher forte, o elogio da mulher forte. E A Mulher Como Deveria Ser. Esses livros vocês encontram em PDF. Esses 3 últimos que eu indiquei, eu posso digitar aqui depois para vocês. Essas são as leituras que a gente indica, existem muitas outras, a Ana talvez vai falar também de mais algumas, mas são leituras realmente que são fáceis, que trazem conteúdo muito bom, muito verdadeiro, sobre a verdadeira essência da mulher e que vocês não podem deixar de ler. A gente tem que realmente conhecer a nossa essência, quem nós somos, para que a gente possa defender e não cair lá na frente, né, nas ideologias, né, nos erros femininos. E aí, meninas, antes de começar com a Ana, eu vou só dar uma pincelada sobre a psicologia feminina. Para quem não sabe, eu sou estudante concludente do curso de psicologia, eu me formo no final do ano, se Deus quiser. E a gente estuda as diversas psicologias, né, da mulher, do idoso, do adolescente, do jovem, do adulto, da criança. Né? E apesar de a própria psicologia entrar em alguns movimentos ideológicos de gênero, de feminismo, ela tem consciência de que a psicologia do homem e da mulher funciona de forma diferente. Pode até querer negar isso daí para adentrar em alguns movimentos, mas se a gente for estudar mesmo a fundo, até não só fisiologicamente, mas o funcionamento cerebral ele é diferente no homem e na mulher. Eu lembro muito bem que eu estudei isso em neurociências. Então, a gente precisa entender que a maturidade ela é para todos, mas ela vai se apresentar de forma diferente no homem e na mulher. Nós somos diferentes, né? Apesar das ideologias quererem dizer que não. Então, assim, a psicologia feminina que eu vou falar aqui, ela é de um modo geral, tá, gente? Existem diversas situações específicas, individuais, né? E cada mulher vai ter aí o seu crescimento, seu amadurecimento de acordo com as experiências que ela passa. Mas, de uma maneira geral, a psicologia feminina funciona dessa maneira que eu vou descrever para vocês.
Então, assim, a mulher, na verdade, ela é como se fosse um enigma. Ela é um ser interior, né? Ela é um ser interno. Tudo na mulher é como se fosse um segredo, algo a ser desvendado e, portanto, algo a ser guardado e velado. Né? No livro O Privilégio de Ser Mulher, a Alice ela vem trazer essa sacralidade da essência feminina, de que a mulher é um ser sagrado, interno, guardado. E ela traz a analogia com o próprio Cristo sagrado, né? Alguém que está ali guardado, sendo velado. Então, a mulher, antes de tudo, ela é um ser interior, né? Ela é um enigma a ser desvendado. E dentro desse ser interior encontra-se o coração e a sensibilidade. Então, a mulher ela é um ser dotada de sensibilidade, diferente do homem que é um ser mais voltado para a ação, né? Para a visão, para a ação, para o que vê e para o que faz. A base da psicologia feminina é a riqueza do coração, é a sentimentalidade e a sensibilidade. E quando a gente fala sentimentalidade e sensibilidade, a gente não quer dizer aqui que as mulheres são somente sentimento ou somente sensibilidade, mas que a essência, a natureza feminina é mais sensível ao que está ao redor, é mais sensível às contingências do ambiente, é mais sensível às relações, é mais sensível aos sentimentos, né? Pensem o tempo todo numa mãe e num filho, né? A mãe é sensível à filho, é sensível até ao que não aconteceu ainda, está ali sentindo, né, pré-sentindo. Então, ela tem essa característica, né, de ser sensível ao ambiente. Ela não está ali alheia, como o homem que muitas vezes está, mas parece que não está, ou passa despercebido. Não, a mulher sente tudo. Ela o amor, ela sente a tristeza, ela sente a angústia de uma forma bem viva, tá? Não significa que a vontade ou outras coisas não dominem na mulher. Pelo contrário, né? As mulheres, elas são também seres emocionais e seres de vontade. Mas o que a gente quer deixar claro aqui é que a característica principal, de modo geral, nas mulheres, porque existem mulheres que já, por comportamento, já não vão ter vontade sensível, mas que a característica geral da mulher é, de fato, essa sensibilidade ao outro. Que não é uma sensibilidade de mulher que é chorona, fraca, não. Sensibilidade de atenção, de estar atenta à necessidade do outro, de estar atenta a fazer o bem para o outro. É uma necessidade, é uma sensibilidade de doar-se, tá, gente? A mulher ela tem uma sensibilidade muito viva, que lhe faz sentir tudo de forma intensa, né? O que eu acabei de falar. A gente sente as dores de forma mais intensa, as angústias de forma mais intensa, as alegrias de forma mais intensa. Tanto que nós somos conhecidos por falar demais, gesticular demais, gritar demais, e de fato nós somos assim. Seres mais sensíveis, portanto, vivos e as sensações. A mulher é mais sensível também a gentilezas, a atenções, tudo isso conquista mais a mulher, né? Provas de afeto causam-lhe mais alegria, então a mulher está sempre voltada para esse lado mais afetuoso. O que é afeto, o que é de sempre conquista mais a mulher. E o contrário, os várias diferenças, esquecimentos, isso vem mais forte para a mulher também. Ela se sente mais triste, mais angustiada quando ela passa por isso. Tanto que quando a gente está lá no período menstrual, a gente facilmente sai de um estado de alegria, de contentamento, para quase depressivo, né? Porque a gente sente bastante o que está ao redor. Eu posso estar feliz com uma coisa, como me sensibilizar por uma notícia que eu recebi ruim, ou me sensibilizar por algum sentimento passageiro triste. Então, a gente tem essas oscilações, que não são boas e nem más por si só, mas que, através das experiências e vivências, que de fato é o amadurecimento, a gente vai aprendendo ali a equilibrar e a identificar para não viver só a mercê disso, né? Nem tão sensível demais, nem tão angustiada demais, melancólica demais. A alma feminina, gente, ela é aberta a um apelo de ternura, ela é afeiçoada, né? Ela tem uma necessidade de amar, de se doar e de se dedicar, de fazer a outra pessoa feliz. Quando a gente fala disso, eu me lembro bastante do que eu estudei em psicologia do desenvolvimento, que a professora sempre falava que nem toda mulher, a professora não, até as ideologias atualmente falam isso, né? Que as mulheres, nem toda mulher nasceu para ser mãe, que é uma construção social isso de que a gente nasceu para ser mãe, de que a gente não, que é uma construção social, e não é. Mesmo aquelas mulheres que não casam, mesmo aquelas mulheres que não têm filhos, elas têm sim uma essência materna dentro delas. E essa essência materna nada mais é do que essa capacidade da alma feminina de se doar. Mesmo que ela não possa se doar por um filho, ela vai se doar por um projeto, ela vai se doar por uma amizade, ela vai se doar por um grupo, ela vai se doar por algo ou alguém, porque está na essência feminina esse se doar.
Mesmo as mulheres que querem até negar a própria feminilidade, né? Inclusive, existem casos e casos de mulheres que mudam de sexo e querem adotar crianças ou terem filhos, ou seja, essa essência não sai. Mesmo que você queira contrapor, você vai sentir uma necessidade de se doar por alguém, por algo. Né? Eu estou trazendo aqui o exemplo da mãe porque fica mais fácil de visualizar. Mas, de uma mesma forma, pense em uma mulher empreendedora de sucesso, né? Ela coloca tudo que ela tem, toda a doação que ela tem, todo o amor que ela tem naquele empreendimento, e de certa forma ela está ali maternando. A gente, quando tem amizade com o sacerdote, a gente cuida, pergunta, né, o que é chamado de maternidade espiritual. Então, a gente que também não tem filho físico, acaba adotando ali um amigo, adotando ali um sobrinho, um afilhado, e exerce também essa maternidade. A mulher, gente, ela também tem necessidade tangível de amor, de provas, né? Ela não é ali como o homem, muito objetivo. Não, a mulher ela precisa de provas, ela precisa de atos. É por isso que ela é um ser também ativo. Nessa doação, nesse se dar, ela está também agindo de uma forma mais sensível que o homem, mas ela não deixa de estar agindo. E por consequência disso, ela precisa também como se fosse de uma resposta. Mas não entendam isso como uma simples recompensa. Aí eu faço, também quero que se faça por mim. Não. É apenas para que se concretize essa doação. É apenas para que ela possa se doar ainda mais, né? Quando ela é reconhecida, ela facilmente se alegra mais. Isso é mais aplicado, gente, ao casamento, né? À vida conjugal, com os filhos. Mas na vida conjugal, o homem ele precisa principalmente prestar atenção nisso, que a mulher ela não é de recompensas materiais, ela é de recompensas afetuosas. Então, o afeto, provas de amor, atos de amor vão também conquistando e fortalecendo cada vez mais essa essência da mulher de se doar, de se expandir. Necessita de força e de proteção por sua fragilidade física, né? E aqui, novamente, a gente não está querendo dizer que as mulheres são fracas. Essa fragilidade física é um fato. A gente não tem a força que um homem tem, a gente não consegue fazer certas coisas que homens conseguem. Por mais que as feministas saiam gritando, a gente tem que entender que não é assim. E isso é maturidade. Você reconhecer que você é fraco. Um dos passos para a maturidade é você se colocar como uma pessoa fraca, como uma pessoa humilde que na vida vai passar, sim, por momentos de fraqueza, por momentos de dificuldade, por momentos que você não vai conseguir e vai precisar pedir ajuda. Isso se aplica aqui. A mulher ela precisa sempre de um apoio, de proteção, de segurança. Não porque sozinha ela não conseguiria ou porque ela é autossuficiente, mas porque ela precisa desse apoio para que ela continue sendo essa base, para que ela continue se doando. É até o tópico acima, né? Precisa de atos de amor, atos de proteção, atos de segurança. Mas é preciso que a gente tenha cuidado com toda essa sensibilidade e com toda essa afetividade feminina, porque facilmente a gente pode terminar ali numa sensibilidade excessiva e numa afetividade também desordenada. E é aí que vai entrar a maturidade, né? Você entendendo como funciona a sua psicologia, dentro da sua singularidade, você vai analisar pontos que você precisa melhorar para você crescer, certo? E aí é que vai entrar a análise, né, da maturidade, o autoconhecimento, o temperamento. E aí eu vou já convidando a Anda para entrar falando dessa maturidade. Ficou claro, gente? Nós somos seres, né, afetivos, nós mulheres, internos, seres internos, que precisam de proteção, que precisam de apoio, que gostam de se doar, de se dar, mas que precisam também trabalhar essa sensibilidade, trabalhar essa afetividade, para que isso não se torne uma coisa excessiva, para que isso não se torne também uma coisa desordenada. E aí pode falar, Ana, qualquer coisa pode complementar também o que eu falei, se quiser. Tá bom. Não, muito bom. Boa tarde mais uma vez, obrigada mais uma vez, né? Meninas, só avisem nos comentários se estiver travando a internet, alguma coisa assim, que pra mim aqui às vezes trava um pouquinho. Então, qualquer coisa vocês vão avisando aí também nos comentários, né? Então, é interessante falar desse tema de maturidade, né? Porque desde que eu comecei a estudar sobre a questão da contracepção, né? Veio muito forte essa questão de estudar toda essa questão da psicologia feminina e a questão do ser mulher, né, a essência feminina, como criação de Deus mesmo, né, o que ele delineou para as mulheres e tudo mais, né? E a gente vê também assim o quanto que a cultura afeta diretamente, né, tanto a questão do ser mulher quanto como consequência prejudica o amadurecimento das pessoas, né? De forma geral, né?
Então, até nesse livro que você citou, né, A Maturidade, do Rafael Cifuentes, né, ele vai explicando, assim, algumas fontes de imaturidade, né, e ele explica até que a maturidade não necessariamente ela tem a ver com a idade, né, porque claro que os anos de vida influenciam, as experiências de vida influenciam, mas não necessariamente elas podem ser determinantes. Então, uma pessoa de 50 anos pode ser totalmente imatura, né? E aí ele vai falando, né, de algumas fontes de imaturidade, ou seja, coisas que contribuem para as pessoas continuarem sempre imaturas, né? Então, um ponto que ele cita que é a questão de que, por exemplo, né, a mulher ela acaba ficando paralisada numa determinada época da vida dela. Então, ela já tem, sei lá, 30, 35 anos, mas ela quer continuar agindo como se ela tivesse 20 ou 18, né? Então, ela fica presa naquela idade, né? E aí ela tá na vida adulta, ela tem problemas de adultos para resolver, mas ela tenta resolver como se com abordagens infantis, né? Então, o que uma criança faz? Ela bate o pé, ela faz birra, ela insiste para conseguir aquilo para quê? Para satisfazer uma vontade própria. Então, a criança ela não tem nem necessariamente ainda uma capacidade de compreender que ela precisa, às vezes, renegar alguma coisa em função de outra, por exemplo, né? Então, essa dificuldade de sair dessa vida infantil, né? Ela fica presa naquela vida infantil que ela quer que todas as pessoas façam as vontades dela, né? Travou aqui, eu fui. Voltou? E uma outra coisa que ele fala também, né? Que essa imaturidade ela pode vir também de um problema de formação mesmo, um problema educativo. Isso é bem complicado porque a nossa geração especialmente, tem um problema educacional muito grave, né? Todo mundo está um pouco deficiente na questão de formação, na questão educacional, na questão formativa, até mesmo na questão de formação espiritual, né? As catequeses e tudo mais, é tudo muito mais superficial, né? Então, quando, quando esse é o caso, existe então uma necessidade de formação, né? Mesmo que já está na vida adulta, mas tudo bem, vamos correr atrás do prejuízo, né? Porque às vezes a mulher ela precisa de formação sobre a vida afetiva, sobre relacionamento conjugal, né? Sobre comportamento social, sobre a vida espiritual, tudo isso, né? Hoje a gente vê muito comum, né? A mulherada às vezes incapaz de ler um livro inteiro sobre formação, sobre, né? Mas está lá o dia inteiro vendo as notícias sobre as celebridades, sobre os atrizes, os cantores, né? Então a gente vê assim a, a, a nossa geração tem esse problema, né, de superficialidade. Então, falta essa compreensão de si mesma, né, que tudo isso que tu estavas falando antes ali no começo, né, Brenda, sobre o que é tudo que envolve ali a psicologia feminina, né? As mulheres hoje já não têm mais noção, né? Então, assim, de alguma forma eu acho que todas nós temos alguma deficiência, né, nesse sentido. A gente carece mesmo de formação, né? E por fim, o autor também cita a questão da fraqueza de caráter mesmo, né? A questão que ele cita que é muito forte nos nossos dias, na nossa cultura, que é seguir o padrão dos reflexos condicionados, né? Ou seja, seguir os padrões atuais ali, né? Então, diversas situações condicionantes que vão contribuindo para uma imaturidade mesmo, que é geral, que é globalizada. Então, tudo hoje favorece as pessoas, as mulheres especialmente, muito guiadas pela paixão, né? Pelas paixões, a justamente alimentarem essas paixões mais primárias, né? As coisas mais externas, mais superficiais. Eu só vou ser feliz se eu conseguir ter o celular tal, só vou ser feliz se eu conseguir o cargo tal numa empresa. Né? Então, sei lá, a pessoa pode ser uma diretora lá do Banco do Brasil e continuar sendo uma criança, entende? Então tem Porque toda assim, uma. Pode falar.
Quer dizer, a maturidade, ela também envolve muito autoconhecimento. Quando você não está disposto a se conhecer, você vai se infiltrando ali em qualquer outra realidade. Você vai ali se despersonalizando. Na mulher não é diferente. Se a gente não se dispõe a conhecer, como você falou aí, o que se passa na psicologia feminina, né? As potências, né? O que que me sensibiliza mais? O que que eu preciso mudar? Você acabou de citar um exemplo, né? Uma pessoa com 30 anos querendo resolver questões como se ela tivesse 18. Então, se a pessoa não se desprende disso, dessa imaturidade, né? Dessa sensibilidade infantil ainda, ela vai ali se infiltrando em outras questões, em outros movimentos, e aí o que acontece, né? Acaba indo para um movimento que a representa, mas que na verdade não a representa, né? Acaba aí entrando no feminismo, né? Em práticas coletivas. Isso, Ana, nada mais é também do que a incompletude da proteção que eu vinha falando, que não necessariamente vem ser uma proteção só de homem e marido. A mulher, ela sempre vai necessitar desse apoio, dessa proteção, por ela precisar, pela sua fragilidade também. E aí essa proteção ela pode ser a de um irmão, ela pode ser a de um pai, ela pode ser a de um namorado, de um noivo, de um amigo, ou ela pode ser também a proteção de um sacerdote, uma proteção no sentido mesmo de ajudá-la, né? De ajudá-la a continuar a se expandir. E aí quando ela não encontra essa proteção, essa força, esse apoio, né? Por quê? Porque o movimento feminista vem dizer que não existe isso, que a mulher não precisa de proteção, que ela é autossuficiente, que ela é capaz de cuidar dela mesma sozinha, que não precisa de ninguém. Ou seja, ela entende errado essa concepção. Não é que a gente não consiga, é que a gente precisa desse outro. Por quê? Se a essência da mulher se dá e fazer o outro feliz, ela precisa desse outro. Até para que ela cumpra essa vocação dela. Sozinha não vai adiantar. E o que acontece? As mulheres vão buscando essa proteção em grupos, em ideologias, falsas, né, concepções de amor em relacionamentos fragmentados. E aí a maturidade vai cada vez mais ficando para trás, ficando de fato mesmo destruída, né? Não só a maturidade, mas também a personalidade, Sim. o autoconhecimento. Isso faz parte da maturidade como um todo. Exatamente. E é interessante porque toda essa cultura favorece isso, né? Então a gente vê a dificuldade das pessoas de encontrar uma pessoa para casar, de encontrar um bom homem para casar, né? Por quê? As pessoas às vezes não querem casar porque o casamento exige justamente uma maturidade, porque exige que a pessoa saia de si, exige que a pessoa se doe, exige que a pessoa renegue vontades próprias em função do outro. É toda uma realidade que exige mais da pessoa, exige doação, né? Exige essa expansão. Então a pessoa tem que sair, a mulher tem que sair da zona de conforto, o homem tem que sair também da zona de conforto, né? E isso exige assumir responsabilidades, né? Assumir compromissos e responsabilidades. A gente vê hoje a geração atual é uma geração muito assim que se esquiva muito das responsabilidades, né? E todo o contexto atual, a cultura e tudo mais, favorece justamente isso, favorece que as pessoas continuem nas suas zonas de conforto sem assumir responsabilidades. Só que a mulher, por ela ter essa já uma natureza, ela já é naturalmente mais voltada para a vida interior, né? Ela é capaz de meditar sobre isso profundamente. Ela é capaz de entender, de encontrar a verdade sobre isso. Primeiro, ela tem que encontrar a verdade sobre ela mesma, né? Porque não é nada inventado. Existe algo criado para ela. Existe algo sobre ela que é verdade. Que é, se Pode a falar? gente não, eu tava se a gente não se dispõe a se autoconhecer, e se autoconhecer não é saber minhas preferências e meu gosto, é saber as minhas fraquezas e os meus piores defeitos, e não é só saber, né? É aceitar. Tem uma frase de Santo Agostinho que eu sempre gosto de dizer que, para mim, ela é a definição de maturidade, né? Conhece-te, aceita-te, supera-te. Então, a gente precisa se dispor a se conhecer, mas não só se conhecer, entender o que nós somos e nos aceitarmos. Porque se a gente não fizer isso, vem a cultura e diz, olha, você não sabe de nada, você não sabe quem você é, eu sei quem você é, assim que deve se funcionar, o mundo para você é injusto, dessa forma aqui é melhor. Que é exatamente, né, eu vou sempre insistir, gente, no movimento feminista, né, que é aí um dos nossos maiores, né, na verdade, então você precisa. Ele vem e diz, você, mulher, não sabe de nada, quem sabe é o movimento. Se junte a gente, que a gente é a sua voz, a gente precisa de você, mas a sua voz não interessa aqui, é só para fazer barulho. Você vai repetir o que a gente quer dizer. É exatamente isso que acontece. Quando a gente não abraça essa responsabilidade, a gente de fato vai abraçar qualquer outra que seja mais confortável.
Com certeza. É que realmente não tem como não falar do movimento feminista, porque é, é um movimento que ajuda a tirar da mulher a essência, bom, características próprias da sua feminilidade, né? O movimento feminista, quem estuda a fundo, vê toda a estratégia que tem como objetivo lutar contra o feminino, né? Então, o feminismo luta contra o feminino. É claro que nenhuma feminista vai falar isso, mas se a gente estudar a fundo, a gente percebe que é justamente isso. O que, que é a busca por igualdade? Você tira o feminino, você tira a feminilidade. Você não quer igualar o homem? Então, o homem não tem feminilidade, então você tira a feminilidade, né? Então, é importante a gente ver que existe essa deturpação e que a gente precisa constantemente lutar contra isso. A gente tem que se posicionar, defender nossa dignidade como pessoa humana criada por Deus, como mulher, né, criada por Deus, defender essa dignidade, né? E isso exige formação também, exige estudo, exige vida de oração, que eu acho que só, né, somente a mulher começando a resgatar, né, a verdade sobre ela, que na verdade está nela, né? Tá tudo lá dentro, mas tá distorcido, tá. Ela precisa resgatar isso, né? Tudo que diz respeito ao universo feminino nesse sentido, ela resgata tudo que está sendo deturpado e perdido acerca da sua natureza, né? Da questão das suas responsabilidades, da sua missão no mundo, tudo mais. E eu acho que somente assim que a mulher consegue adquirir a maturidade, ela consegue chegar, então, num nível, né, de maturidade. Porque se a gente for pensar na imaturidade, ela está muito relacionada com o hedonismo, com a busca por prazer, com a busca por conforto, com aquela coisa de querer sempre satisfazer as próprias vontades. Então, ao mesmo tempo, ela não quer contrariar suas vontades, né? Então, por exemplo, tem um problema no casamento, mas no meu marido não dá certo, a gente briga muito, eu vou sair de casa, né? Tem toda uma falta de discernimento de várias questões da vida que impedem ela de, de, de viver com maturidade, né? Porque ela tá ali querendo satisfazer vontades próprias e agindo como se ela tivesse 15 anos, né? Não é aquela coisa dos problemas adultos exigirem soluções adultas e não infantis, né? E isso é muito complicado porque a gente tem que estar sempre falando da questão do contexto atual. E a Alice, no livro dela, O Privilégio de Ser Mulher, ela traz isso também, né? Ela fala assim: o mundo que vivemos é um mundo cuja perspectiva está tão distorcida que nós absolutizamos o que é relativo, dinheiro, poder, sucesso, e relativizamos o que é absoluto, que é o quê? A verdade, a moral, os valores, Deus, né? Inclusive, eu vou acrescentar aqui a natureza de homem e mulher também, né? Então, ela continua. Poder, riqueza, fama, sucesso e dominação são idolatrados, as paixões são idolatradas. Ao passo que humildade, castidade, modéstia, sacrifício e serviço são vistos como sinais de fraquezas, né? Que a pessoa é fraca. Então, num contexto desse, as pessoas que são facilmente levadas por esses discursos, é difícil mesmo que se alcance a maturidade. Então, precisa muito que ela se esforce para lutar contra essas condicionantes atuais, né? Que vão ditando as regras, assim como o feminismo vai ditando regra também. A gente tem que ter essa fortaleza para conseguir combater, lutar contra isso dentro da gente e ir limpando essas coisas, né? E aí, até a Alice, ela fala também, uma consequência dessa visão secularista é a de que servir é degradante, né? Então, a pessoa não quer. Então, o feminismo coloca muito isso. Desde os primórdios ali, aliás, os primórdios não digo, mas especificamente na segunda onda, né? Que veio muito forte a questão de que a dona de casa era inútil, de que a dona de casa estava lá perdendo tempo, ela não produzia nada de útil, então ela tinha que sair, ela tinha que ser liberta do lar, ela tinha que ser liberta da maternidade. Por quê? Porque para o feminismo isso é degradante. A mulher servir a sua família, se doar pela sua família é degradante.
né? Então é totalmente contrário ao assunto de maturidade feminina que a gente está trazendo aqui, é totalmente oposto, é incompatível, né? E aí, também, Ana, que elas dizem isso, mas o que significa independência, né, para o movimento? É muitas vezes a mulher sair da casa dos pais e ir para uma casa nova dela, onde lá ela vai fazer também todas as atividades que ela faria se ela casasse, enfim. É bem contraditório, bem nada a ver, né? Porque a independência é sair e conquistar uma casa. Claro que a maioria das vezes é que elas querem altos cargos, né? Altas qualificações aí do mundo, mas muitas mulheres se acham independentes quando saem de casa, têm a sua própria casa e fica contraditório também. Com certeza. Então, essa questão de entender a sua missão no mundo é se perguntar, né? Por que que eu existo, né? Para que que eu tô aqui e tal. Essa questão de compreender para o que nós somos criadas. Eu li em algum livro da questão de que a palavra mulher em hebraico, ela significa receptáculo, com cavidade, ou seja, o significado da palavra diz muito do que é a mulher de fato e de qual é a sua missão no mundo, né? Esse receptáculo que acolhe, que recebe, que transforma, que gera, que transforma e que devolve, né, para o mundo. Então Falar. diz muito do que é da missão da mulher no mundo, tanto no matrimônio, no seu relacionamento com o homem, físico, inclusive, né, quanto na questão da maternidade. Claro, aqui a gente fala da maternidade biológica, porque tem muito a ver, tem muito fala diretamente, né? Mas também se aplica para a maternidade espiritual, né? Tu queria É complementar alguma exatamente coisa? queria comentar que no Casamento e Família, acho que é Papa Pio XII, se eu não me engano, que eu já li tanto que já confundo. Mas ele vem dizer que a mulher é esse sol também da casa, o sol do lar, ou seja, está sempre numa posição de irradiar, né? Está ali numa posição de destaque de irradiar. Ao passo que a Alice, ela vem falar no livro Privilégio de Mulher, ela compara com o sagrado, né? O sacrário. Se for pensar, Nosso Senhor, ele está ali no sacrário, exposto, né? Está ali no lugar de destaque. O tempo todo as pessoas vão até ele. Ele está escondido, mas ao mesmo tempo ele não está, porque nós vamos até ele. Nós vamos procurá-lo e recebemos também dele. Então a mulher, dessa mesma maneira, ela tem uma personalidade, né? Escondida, né? Ela tem uma natureza voltada para o interior e as pessoas vão procurar as mulheres, né? As mulheres são muito para baixo do conselho, né? Muitas psicólogas, aliás, a parte da psicologia, né? Tem muita gente que é psicóloga mulher, né? Atrai um psicólogo feminino. Na minha sala, 90% da sala é mulher. Acho que tem dois, três rapazes, né? Então, Uhum. assim, as mulheres têm essa parte do conselho, de aconselhar, de direcionar. Então, assim, nós somos procuradas e nós, ao sermos procuradas, fazemos esse serviço de nos doarmos, né? Fazemos o serviço de dar algo a alguém. Se a gente Uhum. for comparar com essa que ela traz no livro, né? O privilégio de ser mulher, é exatamente isso. Nosso Senhor está no sacrário todos os dias, as pessoas vão procurá-lo e saem de lá recebendo as suas graças, né? Quando ela vai falar um pouco da sacralidade do feminino, que é outra coisa que tiram também da gente, né? Que nós somos seres sagrados, né? Isso, Voltados ali de graça de Deus, né? Do Espírito Santo, totalmente tirado, deturpado. E aí, por isso que elas entendem o serviço como algo totalmente degradante para a mulher. exatamente. E como é importante essa compreensão, tem um livro que se chama A Mulher Sacerdotal, que é um livro bem legal também, que a autora ela fala assim: Adão se vê diante de um mistério quando ele desperta, quando ele se depara com Eva, recém-criada por Deus, né? Então ele se vê diante de um mistério e ele descobre que tem diante de si uma ajuda semelhante a ele. Está escrito isso lá no livro do Gênesis, né? E aí ela fala: reconhece-se nela e diante dela ele entende quem ele é. Então eu acho isso sim tão profundo, né? Aí né, é como se o homem olhasse para a mulher e esperasse um esclarecimento sobre ele mesmo, né? Então, por quê? Porque existe essa complementariedade. Porém, não, a gente vê assim problemas de relacionamento assim tão frequentes, né, na nossa sociedade, de, enfim, relacionamentos, casamentos que não duram e tudo mais. Por quê? Porque de fato está faltando compreensão de si mesmo, né? Então, é importante para a vida, para a felicidade, para o relacionamento familiar, para o relacionamento conjugal, né? Essa compreensão.
Só que assim, uma compreensão sincera de si mesmo, né? Porque de fato essa compreensão pode vir aí das ideologias também e ela vai vir distorcida e não vai de fato ajudar em nada. Então perceber assim a beleza da feminilidade, a Alice fala isso também, perceber a beleza da feminilidade como algo que vem de Deus, porque foi Deus que criou, né, a mulher na sua essência, né? Com essa missão gloriosa que lhe foi confiada. Aqui ela relaciona muito essa questão da missão sublime de gerar vidas, né? De dar a vidas. Então a mulher se doa, ela doa o seu corpo, ela doa seu sangue, ela doa sua vida. Não só para gerar e fazer nascer, mas como depois, para educar. Da mesma forma, ela tem um papel importante também para ajudar o homem a educar o próprio homem, né? Então, fazendo uma relação com essa questão de, né, esse ponto ali de Adão e Eva, né? Então, tem muitas mulheres que preferem, por exemplo, delegar todos esses cuidados familiares. Por quê? Porque eles exigem da gente, né? Então, o que seria isso, né? Você vai, você não quer se sacrificar, porque, claro, é muito mais cômodo você delegar uma coisa que te tira da tua zona de conforto em função de satisfazer suas próprias vontades. Então, isso de fato também é caminho para uma completa imaturidade, quando você não se instala, né, na sua realidade. E até o Rafael Cifuentes, ele fala, né? Ele traz ali vários aspectos que nos ajudam a crescer em maturidade, né? Então, de fato, um desses é você cumprir o seu dever, né? Não, eu tô aqui, eu tô na minha casa, eu preciso esfregar o meu banheiro, então é isso que eu vou fazer agora, né? Isso é maturidade, você entender, você se instalar na sua realidade, você não querer fugir dela, né? A questão dos temperamentos que você falou, a gente tem que ter o autoconhecimento para buscar também solucionar os defeitos dominantes, ajudar, né, a buscar alternativas para melhorar nos nossos defeitos dominantes, para ir guiando melhor as nossas paixões, as nossas vontades, né, tudo isso. Importante também superar todas essas condicionantes modernas, né, que ficam ditando coisas, ditando regras, dizendo que você deve, para você ser feliz, você tem que fazer o que as pessoas fazem lá fora, né? Ficar acompanhando aí a vida de celebridades, isso não agrega em nada pra gente, né? Então, ter o sentido de realidade e a noção de que precisamos cumprir o nosso dever, né? A questão de vencer o egoísmo, parar de pensar só na gente, em satisfazer as nossas próprias vontades e nos voltar mais para os outros, né? E isso a gente acaba, às vezes, relacionando muito com maternidade, com vida de casada, mas serve para as solteiras também. As solteiras, elas têm que aproveitar o tempo delas para servir a Deus, para fazer caridade, para fazer a vida delas frutificarem, para elas saírem de si e gerarem frutos lá fora, para as pessoas, aonde ela trabalha, onde ela mora, na casa dela, com os pais, com a família, tudo mais, né? Então, essa abertura para os outros, buscar assumir responsabilidades, ter a disposição do sacrifício, né? Entender que o sacrifício é importante, e aí aqui a gente pode até fazer o gancho, né, Brenda, para a questão do sofrimento em si, porque a questão de se sacrificar, de se doar, e às vezes tem uma frase, né, acho que é Nietzsche, que fala, né, quem tem um porquê é capaz de suportar qualquer como, né? Quando você entende o sentido da sua vida, você entende a importância daquilo que você está vivendo, das pessoas que estão ao seu redor, né? Então você suporta o como, né? Mesmo que aquilo seja difícil, né? E no sentido de compreender, porque o ser humano ele tem uma tendência sempre de buscar satisfazer as vontades, de fugir da dor e buscar o prazer, né? Então ninguém quer sentir dor, ninguém quer sofrer, né? Mas o bebê vai nascer depois que a mulher sentir todas as dores de parto. E depois que o bebê nasce, ela já nem sente, ela já nem lembra mais daquela dor. Aquela dor trouxe vida, aquela dor trouxe felicidade, né? E é claro que ela pode ser interpretada como uma coisa horrível, né? Mas a gente tem esse chamado a buscar compreender o sentido dessa dor, né? Porque ele vem para trazer
um aprendizado, ele vem para trazer o amadurecimento, ele vem para trazer felicidade mesmo. Muitas vezes ele vem para trazer vida mesmo, né? E E assim, para o sofrimento é um ato também de imaturidade, porque todo isso. mundo sabe que desde o mundo as pessoas sofrem. Então, assim, recusar o sofrimento, claro que você tem todo o direito de passar pelas fases de sofrimento, de receber um apoio, de receber uma ajuda, mas negar completamente o sofrimento é negar o homem também, é negar a nossa fraqueza. Nós somos homens fracos, né? E por conta do pecado, nós sofremos também consequências. Então, negar o sofrimento é deixar também de buscar ali a maturidade, deixar de, porque o sofrimento, ele muitas vezes informa, por exemplo, né, um exemplo aí atual, a pandemia. Ninguém se falou, ninguém quer sofrer, mas está todo mundo sofrendo. Uhum. E aí tem uma frase que eu vi essa semana que dizia assim, é, você que decide se os dias da pandemia vão ser todos domingo ou todos uma segunda-feira. Ou seja, é você que decide se vai ficar nessa mesma posição aí Tá. até alguém resolver para você, porque você, claro, né, a gente sabe que existe a questão da saúde, as questões governamentais, de fato, não estão no nosso controle, mas nós podemos sim fazer, dar os nossos pequenos passos dentro de casa. E muitas vezes esses pequenos passos não precisam ser ações revolucionárias, ações fora, né? Ninguém está pedindo aqui para você em casa solucionar o problema da pandemia. A gente está pedindo apenas que você seja maduro para conviver com isso. Uhum. Estar em casa, assim, há as controvérsias aí políticas, né, sobre o isolamento, mas estar em casa, estou citando esse exemplo porque está mais próximo de nós. Uhum. É uma forma de maturidade, é uma forma de obediência. Maturidade também é obediência, é você seguir aquela rotina todos os dias, é você realmente conseguir assumir as suas responsabilidades. Então, assim, ninguém quer sofrer, mas está todo Uhum. mundo sofrendo, seja pelo distanciamento das famílias, seja pelo número de mortes, seja porque tem alguém em casa doente, seja porque quer sair. E assim, a gente que decide se vai ficar num eterno domingo fingindo que é só um final de semana que vai passar sem fazer nada, ou se é cada dia uma segunda-feira que você vai à luta e que você se Exato. transforma, que você aceita, né? O sofrimento, a maturidade, eles precisam passar por uma aceitação. Enquanto eu negar o sofrimento, enquanto eu continuar negando que eu preciso crescer e amadurecer, eu não vou sair do lugar. E se eu não sair do lugar, eu não frutifico. Eu vou ser um fruto, uma árvore, né? Nosso Senhor mesmo já fala. Então, assim, negar o sofrimento é também negar chances de amadurecer. No livro A Mulher Cristã em Sofrimento, né, o sacerdote ele traz, gostei bastante desse livro porque ele traz as formas de sofrimento da mulher e os frutos dessa forma de sofrimento. A cruz, a própria maternidade, as próprias sensibilidades femininas, né, os próprios, entre aspas, dramas femininos, né, o que aquilo é motivo de sofrimento para a mulher, mas que também é motivo de frutificar, que também é motivo de, é um convite, né, a que essa mulher amadureça. Tanto que no final do livro ele vem falar que nem tudo é sofrimento, e que o Uhum. sofrimento ele tem os seus frutos. Então, assim, negar esse sofrimento é negar, de fato, diversas chances aí de amadurecer, né? O adoecimento na visão cristã é uma forma de amadurecimento, o abandono, né, ali, você sentir-se sozinho, você ser abandonado pelos outros, é uma forma de amadurecimento também. Até as questões psicológicas, as doenças psicológicas, a gente no consultório vai ali trazer para aquele paciente estratégias para que ele se fortifique, para que ele enfrente aquela patologia que ele está passando. E isso também é amadurecer. É você Uhum. buscar, né, ao redor, em si mesmo e ao redor, estratégias para você conseguir superar isso, para você conseguir passar por aquele momento. E o amadurecimento, ele também não é uma coisa amarrada, né? Passei por um sofrimento, pronto, cresci, tô maduro. Não é assim. Se fosse, seria bom de... Se fosse a gente desde o bebê já tava super maduro, porque o bebê sofre, viu? O É. bebezinho. Não é isso, gente. A vida é um eterno amadurecimento, né? Seja na questão comportamental, seja na questão psicológica, né? Hoje você tem um insight que amanhã você vai tê-lo de forma melhor. Hoje você sabe de um assunto, mas amanhã você vai saber falar melhor dele, né? Quando eu comecei no encontro com as meninas, eu não sabia falar nada. Mas eu fui lá, estudei e hoje eu estou aqui no live falando. Então, Uhum. assim, é um processo, é um crescimento. E é um processo também individual. Foi o que a Ana falou. A maturidade também está muito ligada com a responsabilidade. Amar a minha responsabilidade e a minha realidade. Não adianta eu querer crescer pensando na Ana. Eu quero a vida da Ana crescer como a Ana, porque não vai ser assim. Os meios que a Ana dispõe, eu não disponho. A forma como a Ana se comporta não é a forma que eu me Uhum. comporto. O que funciona para mim, talvez não funcione para mim.
E esse, Ana, também é um dos maiores problemas da nossa atualidade. A gente se compara muito. E a gente deixa de crescer porque se compara e desiste. Ah, fulano de tal tem tudo, eu não tenho, vou parar aqui. E não é assim, né? A gente não sabe o que a pessoa fez para chegar lá, para ter o que ela tem. Nem se esse critério de a pessoa tem isso e eu não tenho, se isso é um critério válido. Porque cada um de nós tem a realidade, tem a sua singularidade e todos nós temos a capacidade de crescer, de amadurecer, porque nós somos seres humanos, sabe? Então, assim, é também você se fincar na sua realidade, na sua responsabilidade. O que é a minha vida, a minha casa, o que eu preciso fazer. Eu posso me espelhar em outras mulheres, né, em outras pessoas, mas a responsabilidade da minha maturidade, ela é minha, não é de outra pessoa. Tanto que a gente acaba, como eu falei para vocês, se a gente não se encontra, se despersonaliza e não se encontra, a gente nunca vai crescer. Vai sempre ficar com desculpa, vai sempre arrumar ali um cantinho para se encostar. Exatamente. E é interessante pensar também que, assim, o sofrimento, ele existe para todos, né? Então, não é porque a fulana de tal lá, nossa, a vida dela é muito boa e eu tô aqui sofrendo, né, na minha realidade. Muitas vezes, a gente, olha, todo mundo tem sua cruz para carregar, mas só que às vezes a gente também cria umas cruzes, assim, que não existem, né? E que não ajudam também, né? Porque fazem a gente ficar ali estagnado naquela situação e não ter uma motivação para usar aquilo, né, como algo que possa nos ajudar a aprender, a amadurecer, a crescer e a solucionar problemas, né? Então, é interessante porque é bem complicado, porque eu sempre acabo parando nessa parte de cultura, porque parece que a nossa geração está chegando na vida adulta totalmente despreparada, né? Não sei, a gente não viveu 50 anos atrás para saber como é que era, mas quando a gente vê aí a história de vida dos nossos avós, por exemplo, a impressão que dá, claro, eles tinham também muitos problemas, mas a impressão que dá é que eles chegavam na vida adulta talvez um pouco mais fortes, sabe? Um pouco mais preparados, assim, né? Então, por exemplo, hoje, nessa época aí de pandemia, a mulherada tá assim, ai, não sei o que fazer com meu filho em casa, meu filho dá muito trabalho, eu tô aqui me ferrando, né? A mulher assim, fala, como assim? Tá se ferrando? É teu filho, é tua casa, é a tua vida, é a tua realidade. Então vamos mudar essa visão. Eu tava falando com a minha avó esses dias, ela falou que teve um dia que ela tinha que matar um ganso para o almoço. E ela não estava dando conta de matar o ganso, sabe? Daí ela pediu ajuda lá para uma pessoa que estava passando. E a pessoa foi lá e ajudou ela a matar o ganso, porque ela precisava daquilo ali, fazer aquilo ali para o almoço da família. Né? Então, tipo assim, tinha uma necessidade, a pessoa ela precisava chegar na vida adulta mais, assim, mais rápido. Então, ela se instalava na realidade. Não, eu preciso matar esse ganso porque eu preciso fazer almoço. E hoje em dia a gente fica assim, ah, hoje eu vou sentar aqui no sofá, não tô com vontade de fazer almoço. O frango tá ali congelado, é só botar na panela. Mas mesmo assim não tem vontade de fazer Já almoço. milhões de facilidades. Eu tava até pensando, nessa época de, imagine aí a gripe espanhola, ninguém podia se ver, ninguém sabia de nada. A gente tem live, a gente tem gente fazendo aula online, gente ensinando a cozinhar online, tem compras online. Gente, a gente tem tanta facilidade. De fato, É, se você for não amadurece, quiser. exatamente. É bem isso. E assim, tem formação, tem livro, assim, ah, não tem dinheiro para comprar livro. Tem um monte de livro em PDF que a gente pode baixar para ler. Se não gosta muito de ler, tem um monte de gente fazendo live que é só tu escutar. Então, assim, não tem desculpa, sabe? A gente não tem desculpa para continuar na nossa mediocridade, assim. A gente não tem desculpa para continuar na nossa infância. A gente não tem desculpa para continuar sendo criança, né? Então, a gente tem que buscar, dentro da nossa circunstância, usar tudo que está ao nosso redor ao nosso favor, para a gente ser, para nós nos tornarmos então pessoas melhores, para nossa família, né? Seja para os nossos filhos, nosso marido, se não é casada ainda, seja para os pais, para os familiares, para a comunidade, enfim, para a paróquia. Olha, dá para ser útil em qualquer lugar. E assim, Ana, eu acho que o Instagram vai já parar, mas aí se parar, vamos só combinar de voltar para fazer isso, né? Aí vão ficar duas lives aí, mas acho que já tá finalizando, não é isso? Vamos finalizar. Pronto, que eu acho que vai cair. Se cair, a gente volta, tá, Isso. pessoal? Vocês a gente volta para finalizar. Tô só avisando que eu acho que vai cair. Uhum. Pode...
Não, mas eu acho que era isso, sabe, Brenda? É só mais para concluir mesmo essa questão da gente sair de si. Eu acho que o foco que a gente pode dar para essa questão, assim, vamos buscar amadurecer, a gente tem que pensar menos na gente, assim, sabe? Sair de si, se voltar para os outros e se colocar a serviço, né? Compreendendo que nós somos feitas para isso. A gente tem todas essas potencialidades dentro de nós para nos colocar a serviço, para ajudar as pessoas, para acolher, para se solidarizar, para fazer caridade, para educar, né? Educar. Não é que a gente pensa assim, ah, a sociedade está horrível hoje em dia, mas a gente pode fazer isso dentro da nossa própria casa, educando pessoas boas, né? Então é isso, identificar as nossas potencialidades e ao mesmo tempo identificar a nossa realidade e não fugir dela, né? E assim, para também finalizar, a gente compreender, maturidade não é sobre o que a gente já sofreu e superou, não é sobre o que a gente consegue fazer. Ah, eu consigo fazer isso, sou maduro. Não é sobre isso, é sobre como a gente reage diante das nossas vivências e experiências. É como a gente vai resolver se colocar diante de um sofrimento, diante de uma situação. É sobre assumir as minhas responsabilidades. É sobre saber também o tempo de parar, o tempo de ficar calado, maturidade social, como as pessoas querem aí um pacotinho pronto, né? Uhum. E que forma é essa? É o que a Ana falou, não é uma forma infantil. Se eu já tenho 30 anos, eu tenho que assumir a idade de uma pessoa de 30 anos, né? Não tem a ver com idade, mas tem a ver com experiência. Eu tenho Uhum. experiência para fazer aquilo, eu tenho a questão da idade, né? Eu tenho condições, pressupõe-se, né? Se você tem 30 anos, você já tem uma bagagem cognitiva, educacional, e física também, para resolver essas certas questões de acordo com a sua idade. Então, a gente pressupõe que você consegue. Estão dizendo que está travando. Melhorou? Aqui travou um pouquinho, mas agora voltou, Brenda. Pronto. Então, era mais o que eu estava falando, era que maturidade é um processo, né? Que tem a ver com a forma como você vai reagir a determinadas experiências da sua vida. Uhum. Era isso que eu estava falando, Bárbara. Isso aí. Então, é isso. Quer com mais alguma coisa, Ana? Acho que é isso, viu? Eu tinha anotado várias coisinhas aqui, mas acho que já deu para passar por tudo. Então, a gente agradece, tá, meninas? A gente espera que tenha ficado claro. Geralmente, se fosse no encontro presencial, a gente abriria para perguntas, mas o Instagram acho que vai já derrubar e aí ficar duas lives fica muito pesado, talvez, né? Então, assim, a gente agradece. Essa live vai ficar salvo no YouTube do grupo. Então, quem quiser ir lá rever a live, né? Anotar algum ponto, a gente vai divulgar nos stories como é que vocês vão acessar esse caminho. Convido também vocês a acompanharem a página da Ana, né, que é uma pessoa que está sempre falando muito sobre feminilidade, é um assunto que a Ana estuda e que de fato fala com muita propriedade. Então, convido vocês a acompanharem o canal dela a partir de hoje. E é isso, né? A gente também acompanha aqui o grupo, a gente também sempre traz algum tema relacionado à mulher. E esperamos de coração, né, que a gente passe com maturidade por esse tempo, né? Estar em casa requer que a gente pense sobre diversos assuntos, principalmente sobre como a gente vai sair daqui para o novo mundo que vai estar lá fora, Uhum. né? Como é que a gente vai se adaptar para essa nova realidade que vem aí, que vai exigir da gente também muita maturidade, certo? Então, muito obrigada, Ana, né? Sinta-se à vontade também para convidar ou conte com a gente do grupo e comigo pessoalmente, Brenda. Muito obrigada. Eu que agradeço, Brenda. Uma alegria estar aqui, uma alegria falar contigo aí pela primeira vez, né? Pessoalmente, entre aspas. Muito feliz, parabéns pela iniciativa, né? É importante essa questão da formação mesmo, então parabéns, Deus abençoe grandemente. E estamos juntos aí para as próximas oportunidades. Um beijo para todo mundo Tá? que acompanhou aí também.